vivo também no Instagram, Janice Leite, Facebook também, vai subir no YouTube. Então, estamos ao vivo agora. Se você está aqui é porque Deus quer falar com você. E hoje nós temos uma palavra linda. Nós vamos falar sobre vocação e chamado. Só isso. E não é só isso, é muita coisa. Nós precisamos entender sobre vocação e chamado. Hoje a palavra é uma palavra forte, é uma palavra que vai explicar por que as igrejas estão cheias, algumas, e outras estão vazias. E por que muito embora as igrejas estejam cheias, a vida das pessoas que estão nas igrejas está vazia. Nós precisamos entender sobre vocação e chamado. Aqui quem fala com vocês é Janice Leite. Quem está escutando agora aqui no YouTube, não vai escutar no YouTube, mas está escutando aqui, bom dia. Quem está escutando aqui no Instagram, no Facebook, hoje nós vamos falar então de vocação e chamado. E eu vou pedir para vocês, manda aí, vamos mandar, me ajudem, vamos mandar para as pessoas. Vamos lá no nosso, ó, eu tô fazendo aqui, ó, vamos lá no nosso, naquele aviãozinho, vamos mandar para as pessoas, vamos mandar essa live para as pessoas, porque às vezes tem gente que vocês conhecem que eu não conheço e que precisa entender. Hoje nós vamos falar por que, né, vamos começar a entender. Olha aí, ó, mandei para 50 pessoas. Nós vamos começar a entender por que as igrejas, às vezes, muito embora cheia, a vida das pessoas que estão na igreja está vazia. E também por que às vezes a igreja, né, poderia estar cheia e está vazia. Nós vamos falar sobre vocação e chamado. E aí eu comecei a entender muitas coisas. Eu estou me deliciando com esse processo de aprendizado. Esse programa se chama ATT. Aqui você aprende hoje, se transforma e já transborda na vida das pessoas. E esse é o meu processo. Eu estou dividindo com vocês algo que está acontecendo de verdade na minha vida. Eu aprendo, eu já me transformo, né? Tento aplicar, transformar-se é aplicar, né, na nossa vida. E depois transbordar. Transbordar é sendo uma nova pessoa, né? Com conhecimento novo, se enchendo com as coisas boas do nosso Senhor, né? Transbordando em boas atitudes. A gente tem que ser reflexo, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós temos que ser reflexo do nosso Senhor. Nós temos que andar de forma que reflita quem a gente segue. Se a gente segue a Deus, nós temos que ter reflexo na nossa vida das coisas de Deus. Se a gente não segue ninguém, a gente já sabe, só tem dois senhores. Só tem o Senhor da luz e o Senhor das trevas. Quem é que estamos seguindo? Se eu estou seguindo o Senhor da luz, eu tenho que refletir o Senhor da luz em tudo que eu faço. Não é só um pedacinho, não é só no dia que eu venho no culto. Eu preciso refletir aquele que eu sigo o tempo todo. Eu tenho que ser reflexo desse Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar. Então vocês coloquem amor nas minhas palavras. Não fiquem bravos comigo, mas eu preciso trazer à luz algumas coisas. Eu fiquei olhando isso aqui e digo, meu Jesus, vamos lá, Senhor, me ajuda, porque hoje a palavra vai ser forte, porque ela... Gente, quando a gente conhece a verdade, ela nos liberta, não é assim que a palavra do Senhor nos diz? Então nós precisamos conhecer a verdade e às vezes a verdade, aquilo que a gente faz, não está refletindo o nosso Senhor na nossa vida. E talvez seja por isso que a nossa vida ainda não esteja onde a gente quer que esteja. Então eu preciso hoje que vocês andem comigo de mão dadas nisso que eu vou falar, porque a gente vai entender muitas coisas. Nós precisamos entender por que dá certo, por que não dá. E 2025 sim, vai ser o melhor ano da sua vida. E a gente tem profecias de profetas maravilhosos que falaram que aquele que estiver no caminho do nosso Senhor vai ter a sua glória. É um ano maravilhoso, 2025, mas para aquele que está no caminho reto. Então, não aceite que não vai ser. Nós não podemos aceitar rótulos. A Bíblia não fala, lá no Salmo 21, aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo. O que quer dizer quando está escondido, está lá debaixo do esconderijo do Altíssimo? Aquele que está no caminho do nosso Senhor. Para esse que está no caminho do nosso Senhor, Ele dá ordens para que nos cuide. E aí não é profecia, não é coisas que vêm me dizer que vai de encontro, não pode ir de encontro. De encontro é assim, é batendo, vai de encontro, tem que ser ao encontro da palavra de Deus. Então, eu entendi que se a gente entende, que a gente entrega a nossa vida ao nosso Senhor de forma que, né, íntegra é um todo. Então, para esse que está no caminho, está escondido debaixo
do escudo do nosso Senhor, porque está debaixo da ordenança de Deus. 2025 vai ser um ano melhor, o melhor ano da sua vida. Eu profetizo isso na sua vida e eu creio que em nome de Jesus, para mim já é, sabe quando já é Deus. 2025, na minha cabeça eu vou estar lá dizendo 2025 foi o melhor ano da minha vida, lá em dezembro eu vou dizer, uau, 2025 foi o melhor ano da minha vida, porque isso também faz parte de uma decisão, né? Se eu decido que vai ser assim, eu decido, por exemplo, eu decido que eu vou perder, digamos que eu precisasse perder 20 quilos, eu decido que eu vou perder 20 quilos, eu não tenho que andar conforme, né, a pessoa que quer perder peso tem que andar. Eu preciso cuidar da minha alimentação, fazer atividade física, fazer conforme aquilo que eu quero. Se eu decido que 2025 vai ser o melhor ano da minha vida, eu preciso caminhar nesse caminho. Não está no pacote de quem vai ganhar, né, vai estar no melhor ano da sua vida, fazer as coisas que vão de encontro, que estão chocando. Vai de encontro é choque, vai de encontro é choque, vai ao encontro é a união. Eu vejo que as pessoas se enganam um pouco com essas palavras. Então, eu preciso entender que se eu quero que o ano seja maravilhoso, quem tem que agir sou eu. Jesus Cristo, na porta do túmulo de Lázaro, disse assim, ó, primeiro ele agradeceu, como se precisasse. Deus está sempre escutando Jesus e sempre me escutando. Ele olhou assim e agradeceu, Senhor, obrigado porque o Senhor sempre... Já, olha só, ele fez exatamente o que eu estou dizendo que eu faço também. Na verdade, eu faço porque ele fez. Eu sigo o nosso Senhor nos passos dele. Então ele olhou para cima e disse, Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor sempre me ouve. Ele já está agradecendo a bênção, ele já está agradecendo antes de chamar Lázaro lá do túmulo, ele já agradeceu sabendo que que seria escutado. Essa é a fé. Então, olha só, eu já digo hoje que o meu ano de 2025 vai ser o melhor ano da minha vida. Então Jesus fez lá na porta do túmulo lá de Lázaro, ele olhou para cima e disse assim, obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre me ouve. E aí ele disse assim, movam a pedra. Movam a pedra, para mim mudou a minha vida. Porque aquilo que eu tenho que fazer, é o que tenho que fazer. Não é Jesus, não é Deus que vai fazer. Aquilo que os homens têm que fazer, ele poderia fazer assim, ó, né, com estalo e mudar a pedra, e tirar a pedra dali, fazer ela sumir ou qualquer outra coisa. E ele disse, não, movam a pedra, porque aquilo que é de Deus, Deus faz, mas aquilo que é do homem, quem tem que fazer é o homem. Então, quando eu defino que 2025 vai ser o melhor ano da minha vida, eu quero dizer, eu vou fazer conforme está no pacote de que vai receber o ano melhor da vida. Então eu preciso andar nesse caminho, eu preciso fazer as escolhas. Se vocês entenderam isso, eu preciso que vocês entendam isso. Estou torta no vídeo. Eu preciso que vocês entendam isso. Eu preciso que vocês entendam que para eu colher os frutos, eu preciso plantá-los. Precisamos plantar desse jeito para colher. Então, por isso que eu vou falar hoje só sobre 2 versículos, vocação e chamado. Então, vamos lá. Efésios, nós estamos fazendo a exposição do livro de Efésios. Né? Estamos nessa jornada faz dias já. Né? Um livro que parece pequeno, mas é profundo demais. Eu estou me deliciando com essa leitura, com esse novo ensino. Isso para mim é novo. Eu já tinha lido Efésios na internet e eu nunca tinha chego na profundidade de Efésios. Para mim, Efésios, ele está fechando, ele está juntando o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Deus está fazendo algo na minha vida. Está se juntando. Tudo está se juntando. Então, esse é um processo muito bacana e eu sou muito grata por tudo isso. Eu sou grata por acordar cedo, por ter que estudar, eu sou grata por ter que vir da minha casa até aqui, eu sou grata porque esse tempo, mas eu tô perdendo tempo, eu não tô perdendo tempo, tá tudo se edificando na minha vida, eu tô enxergando as coisas se montando. E é isso que eu quero que vocês façam, que vocês entendam que Deus está no processo. Se você disse, Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, entenda, você vai entrar no processo. E às vezes Deus tem pressa, eu sinto isso, tô sentindo isso na carne. Eu tô sentindo na carne a pressa, então eu tenho que me preparar. Se nós precisamos, se a gente diz, Senhor, o Senhor está no controle da minha vida, e se Ele tem pressa, o que Ele vai dizer para ti? Filha, se prepara. Filha, se prepara. Então eu digo para ti, filho, se prepara. Filha, se prepara. É isso que nós temos que fazer. Vamos lá, Efésios 4, 1, 2. 1 e 2 a gente vai ler. Essa vai ser a leitura de hoje. Efésios, só para a gente lembrar, né? Eu falo quase todos os dias, foi uma carta escrita por Paulo. Paulo estava na prisão em Roma, então ele escreveu essa carta aqui ao povo de Éfeso, né? Então hoje a gente vai ler o versículo 1 e 2 de Efésios 4, né?
Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamado, com toda a humildade, a mansidão, a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Só até aqui que nós vamos ler hoje, porque a gente precisa entender a profundidade disso que Paulo está dizendo. Vamos fazer uma oração? Acordei agitada já. Pai amado, Pai querido, abrimos nosso coração diante de Ti, Senhor, e pedimos que a Tua palavra nos transforme hoje, Senhor. Ilumina nosso entendimento, Pai querido, e ajuda-nos a ouvir com atenção e a receber cada ensinamento com humildade. Que tudo que for compartilhado aqui nos leve a andar de maneira digna do Teu chamado, Pai querido. Isso nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Então vamos entender um pouquinho sobre essa leitura, né? Essa leitura são 2 versículos poderosíssimos. Ele fala da vocação de chamado, a gente precisa entender isso. E eu fiquei pensando, meu Deus, vou ler só 2, e deu 8 folhas de escrito sobre 2 versículos. Então é muita riqueza. Paulo de verdade tinha uma riqueza, né? Nós precisamos conhecer essa verdade de Paulo. Amados, olha só, então no capítulo 4 de Efésios, agora a gente vê uma transição, né? Nós falamos logo no início que Efésios, ele na verdade tem só 6 capítulos, parece, nossa, só 6, só 6 que mudou toda a história da nossa igreja. Então, no capítulo 4 agora, então do capítulo 1 a 3 era mais doutrinário, era mais teológico, ensinando algumas coisas, né? Dizendo, aqui está o reino, vocês foram salvos, vocês, né, foram resgatados, mas contextualizando e dizendo, né, qual é o reino e para como que chegamos lá, e foi pela graça que chegamos, e agora a gente vai aprender o que temos que fazer para a gente poder acessar essa graça. Então começou, né, no capítulo 4, essa transição importante da carta. Até aqui, nos 3 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo apresentou de forma clara os privilégios que temos em Cristo Jesus, o amor de Deus, sua graça, as bênçãos espirituais. E a partir de agora, do capítulo 4, a gente vai mostrar a aplicação prática disso tudo. Então, Paulo nos convida a viver de forma digna, né? O chamado que recebemos. Então, nós vamos falar hoje chamado, sobre vocação mesmo, chamado. Então, Paulo segue um padrão que é fundamental no cristianismo. Olha só, e aqui já está a primeira grande diferença do cristianismo e das demais religiões aí que existem. Então, no cristianismo, como é que funciona? Primeiro, Deus nos concede a graça, não foi assim? Nós não estávamos lá perdidos, né, nos nossos pecados, nas nossas iniquidades, e aí Deus nos concede a graça. Primeiro Ele nos aceita, Ele nos chama, nos perdoa e nos transforma, e depois Ele está nos convidando a viver em sabedoria, em obediência e santidade. Então primeiro nós somos agraciados pela nossa salvação, e agora a gente tem que andar como aquele que foi salvo. É isso que está querendo dizer assim. Então, nas outras religiões, por exemplo, só para que eu queria entender isso, né, que está escrito aqui. Então, em outras religiões, primeiro você tem que cumprir a ordenança da religião, e se você, é como se fosse uma provinha, cumprir tudo aqueles passos, e depois, se eu cumprir todos os passos, que eu serei salvo. Por exemplo, lá no islamismo. No islamismo, a salvação está diretamente ligada com o cumprimento de 5 obrigações. Primeiro, eles têm a profissão de fé, eles têm que orar 5 vezes ao dia, eles têm que jejuar durante o Ramadã, eles têm que fazer as doações aos pobres, eles têm que fazer a peregrinação. Então eles têm que cumprir todo um ritual. No dia do juízo final, Deus pesa as boas ações. Então a salvação no islamismo é pelas boas ou más ações, determinando se a pessoa será salva. Olha só. Então no islamismo, primeiro ele tem que caminhar a vida inteira, e ainda no dia final, no dia do juízo final, ainda, né, lá não se sabe se será salvo. Nós somos ao contrário. Quando a gente aceita, né, aceita toda essa, pela fé aceita, né, que Deus criou o mundo e Jesus veio para nos salvar, né? Quando a gente apenas aceita isso, a gente já é salvo. E aí então a gente vai, não é pelas boas obras, aqui no islamismo é pela boa obra, pela boa obra não, pela obra daquele ritual, daquela tradição que eles têm lá. Então primeiro eles caminham, e depois lá no final se vai saber se está
foi salvo, não. E aqui no cristianismo, não. Primeiro a gente é salvo, recebemos o presente de Deus, presente maravilhoso, que estaremos junto com Ele na eternidade. Agora precisamos caminhar no caminho certo, né? É assim que é a diferença. Lá também em outras religiões, por exemplo, no sistema animistas, aceitação de espírito, de Deus, depende de sacrifício. Tem muitas, né, religiões que precisam de sacrifício, de oferendas. Essas religiões aqui que a gente vê muito nas esquinas, primeiro tem que fazer as oferendas, faz oferendas, né? Se o adorador não realizar as oferendas, acredita-se que vai enfrentar desgraças, doenças, rejeição divina. Então é diferente da gente, e aí me clareou muito isso, né? A gente tem que entender. Minha cabeça funciona meio como de criança, assim, eu preciso alimentar com essas coisas. Então o cristianismo diz: Deus nos aceita primeiro pela graça. Então, como resposta a esse presente, a gente precisa andar em santidade, buscando ser próximo daquilo que Jesus veio aqui nos ensinou a fazer. Jesus veio no ministério dele de 3 anos e pouquinho que ele ficou aqui conosco. Ele não veio colocar uma placa numa porta de uma igreja, ele veio ensinar como que nós devemos ser cristão. O cristão é um pequeno Cristo. Então Jesus veio para ensinar ao pequeno Cristo como andar. Ele veio só para mostrar um estilo de vida. O cristianismo é um estilo de vida. Então é disso que se trata. Essa mensagem é radical. Olha só o que a gente pega aqui de Paulo, né? Porque não vem do homem, que sempre tenta provar seu valor por meio de obras, né? Mas vem do coração de Deus, que conhece a nossa incapacidade de alcançar a salvação por méritos próprios. Se Deus dissesse: primeiro você obedece às minhas leis, depois você será aceito, ele diz que ninguém será salvo. Ninguém seria salvo se fosse ao contrário. Se primeiro a gente tivesse que obedecer às leis de Deus, andar no caminho reto do nosso Senhor, ninguém seria salvo. Então aqui ele está nos aceitando do jeito que somos. Do jeito que somos. A gente deve aceitar, né? Quando a gente aceita Jesus, ganha de presente pela graça do nosso Senhor a nossa salvação. Agora é só caminhar no caminho reto do nosso Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar isso hoje, né? Então essa ordem de primeiro sermos salvos e depois andarmos no caminho do nosso Senhor, né? Graça seguida de obediência, é a base do Evangelho. Não obedecemos para ganhar a salvação, a gente obedece porque já fomos salvos. Essa é a diferença. A gente tem que obedecer, andar em obediência. A gente fala, tem que andar de obediência, mas o que é isso? É andar nos caminhos retos do nosso Senhor. Tu não sabe o que é o certo e o que é errado. Não, vamos ser francos aqui. Todos sabemos o que é o certo e o que é errado, mas a gente escolhe todos os dias fazermos certo ou fazermos errado. Então vamos lá agora entender, dito isso, né? Vamos entender aqui o versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Então, olha só, Paulo está aqui agora criando uma conexão da doutrina com a prática. Olha o que ele fala. Quando ele fala assim, rogo-vos, pois. O pois conecta tudo que ele ensinou nos 3 primeiros capítulos. Por exemplo, vamos entender, no capítulo de Efésios, a prática da vida cristã, esse pois é um convite a vivermos de forma coerente com a graça que a gente já recebeu. Os capítulos anteriores, Paulo explicou detalhadamente a vocação. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, lá em Efésios 1:4. Em Cristo temos a redenção e o perdão dos nossos pecados, Efésios 1:7. Pelo Espírito Santo nós somos selados, o Espírito Santo nos selou, o Espírito Santo é promessa, né? Ele nos selou e guardados até a redenção final. Estávamos mortos. Lembra que a gente falou que a gente estava morto, né? Estávamos mortos pelos nossos pecados, mas Deus nos deu vida pela graça por meio da fé. E judeus e gentios foram unidos num único povo. Então aqui ele está mostrando, né? Quando ele mostrou tudo isso aqui antes e agora ele está dizendo vamos entender de novo, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno a tudo que você recebeu, né? Foi escolhido, foi redimido, foi selado pelo Espírito Santo, estava morto, agora você tem vida, você foi colocado, né, no lugar celestial,
né, junto com Jesus. Antes éramos gentil, agora a gente é da mesma família de Deus, a gente é filho reconhecido. Então está dizendo agora que você é esse, precisamos ser conforme esse, né? Então, quando Paulo fala vocação que fosse chamado, ele está se referindo ao chamado de Deus para a salvação. Isso inclui, né, o que é, né, vocação que fosse chamado. Então você foi escolhido por Deus, foi redimido por Cristo, foi habitado pelo Espírito Santo e agora você faz parte da família. E aí quando você faz parte dessa família, você tem que andar como a família, não é assim? A gente vê como exemplo muito, né, às vezes o pessoal fala assim, uma família de pessoas que estão acima do peso, por exemplo. Você fala, é hereditário que os filhos todos estejam acima do peso também. Na verdade, não é hereditário, né? A obesidade, ela não é hereditária. A obesidade, o que é hereditário são os costumes. Então, uma família de pai e mãe que se alimenta de forma inadequada, em excesso, os filhos também, eles vão comer igual o pai. Então, quando nós temos andar que nem o pai, então quando a gente faz parte da mesma família do pai, né, e da mãe ali, do pai, do nosso Senhor Deus, precisamos andar conforme o nosso Deus. Sempre se fala, né, que as crianças, muito mais vale o exemplo dentro de casa do que a palavra, né? A gente fala, mas não faz. Então, o que a gente está mostrando aqui? Que quando a gente aceitou, né, aqui ser filho do nosso Senhor Deus, a gente precisa caminhar como nosso Pai. Então é sobre isso, a vocação, né, o chamado, é sermos mais próximos de Deus. E a gente precisa trazer à luz. Agora eu preciso mostrar algumas coisas, a gente vai caminhando, dando a mão um para o outro e vamos caminhando no entendimento. Então, amados, nós fomos chamados para algo glorioso e a gente tem que viver de forma que condiza com isso tudo, né? O chamado à vida digna, a frase andar de modo digno, nos lembra que o cristianismo não é apenas uma crença ou um status, mas ele é um estilo de vida. Foi o que eu falei antes, Jesus veio nos explicar aqui, nos mostrar como vivermos de forma digna, né? De forma a sermos um pequeno Cristo. Então, isso significa que a nossa caminhada deve ser marcada por santidade, amor e obediência. Santidade, como é isso, Janice? Santidade é como não fazer as coisas que não devem ser feitas. A gente sabe que das coisas que não devem ser feitas. As coisas, na verdade, as coisas de Deus, elas são claras para todo mundo. E a gente escolhe sempre não cumprir. Amor, porque amor é o que muda tudo. E obediência é a lei de Deus. Né? Às vezes as pessoas falam, nossa, mas os cristãos, tem tanta coisa para fazer. Não, gente, a gente só tem que andar no caminho reto. Todo mundo sabe o que é o certo e o que é errado. Todos sabemos, e eu vou trazer a luz para vocês. Então, a gente precisa entender, e agora eu preciso que vocês me coloquem amor das minhas palavras de verdade, porque nós vamos trazer coisas que a gente vê no dia a dia e que pode estar te impedindo de você entender o que é e de cumprir a tua vocação. E se a gente não for andar em obediência nos caminhos do nosso Senhor, as nossas bênçãos não vão chegar, não é assim? Por exemplo, nós temos lá nosso filho, que é um filho que é desobediente, que é um filho que tá sempre, né, nos causando dor de cabeça. O pai não acaba não dando as coisas para aquele filho, muito embora ele dê as coisas, né, que precisa, mas ele, né, muito embora ele ame o seu filho, ele não dá os presentes, ele não dá os méritos, porque não tem mérito. Então assim é Deus, se assim é o pai com hoje no mundo natural com os filhos, imagine Deus. Então se a gente não andar em obediência, nós não vamos receber, né, todos aquilo que Deus tem para nós. Bom dia, Cristiano, nós estamos falando de vocação hoje aqui, nós estamos agora no momento onde a gente vai entender que o chamado à vida digna, né, quando fala lá, nós estamos lendo Efésios, quando fala em Efésios, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamado. Andar de modo digno, nós estamos falando disso agora. Então, infelizmente, amados, e agora eu preciso trazer à luz algumas coisas, muitas pessoas tratam o cristianismo de forma superficial, mantendo a sua aparência de religiosidade, mas sem as mudanças reais da conduta. A gente precisa ser um reflexo, né, de algo diferente. Então,
A seguir a gente vai destacar algumas coisas que a gente vê nas pessoas e que pode estar fazendo com que ela não receba as bênçãos do nosso Senhor, porque ela está em desobediência. Se ele é salvo, ele tem que andar em obediência naquilo que tem que ser feito. Então, por exemplo, agora a gente vai mostrar alguns exemplos. Por exemplo, falta de integridade com compromissos financeiros. Muitos frequentam a igreja, mas eles estão sempre aqui nas campanhas e com o pastor, mas o reflexo na vida lá, na sua vida lá em casa, não é de um bom cristão. Um bom cristão honra com as suas obras, né, com as suas coisas. Então, alguns frequentam a igreja, mas não pagam suas contas, não assumem os compromissos financeiros, não cumpre, né? Não honra aquele que emprestou. Primeiro que quem emprestou não deveria emprestar, porque já é um compromisso, já fala na Bíblia, né? A gente não ser avalista, né? Se emprestar, doa, então, né? Então, a gente, né, muitas pessoas não honram seus compromissos. Isso não tem, gente, o cristão não pode ser esse. O cristão tem que ser aquele que honra tudo aquilo que se compromete, né? Por exemplo, às vezes a pessoa pega dinheiro emprestado e evita o credor. Quantas pessoas a gente escuta que fazem isso? Pega dinheiro emprestado, quinta-feira eu te pago, não paga nunca mais. Isso é certo? Isso reflete uma senhora? Será que Jesus faria isso desse jeito? Primeiro que Jesus nem ia pedir emprestado. E depois, se ele pedisse emprestado, será que ele não ia pagar? Então a gente tem que sempre colocar assim. Ontem eu estava falando com os jovens aqui da escola bíblica, eu disse, né, será que nós devemos sempre nos colocar, será que Jesus faria dessa forma? E aí é fácil de nós sabermos se a gente está em obediência ou não. Se a gente pensar, não, Jesus não faria assim, então não é assim que você tem que fazer. Você tem que ser o cristão, o pequeno Cristo, tem que fazer conforme Jesus faria. Então usa isso. Será que Jesus faria isso desse jeito? Não, então não faça, é assim, simples assim. Então, amados, aqui em Salmos 37, 21 diz que o cristão deve ser conhecido pela palavra e honestidade. Olha só o que está escrito no Salmo 37, 21. O ímpio pede emprestado e não paga, mas o justo é generoso e dá. O ímpio, você é um ímpio ou você é um cristão? Um santo. Então, se você pede emprestado e não paga, você é ímpio ou você é santo? Então nós precisamos trazer a luz, e aqui meu objetivo hoje de falar só sobre 2 versículos é de mostrar, gente, eu vejo tanto isso dentro da igreja, de pessoas que não, como que pode ser salvo por Deus e não cumprir a sua lei, não ser obediente? Não tem, gente, nós precisamos mudar. Arranca de ti agora, em nome de Jesus, essa velha criatura, esse demônio que mora dentro de ti, que não honra as tuas obrigações. Arranca de ti, Senhor, isso não é de ti. Arranca agora, já em nome de Jesus, faz isso. Não tem, gente, como servir a 2 senhores. Entenda, o reflexo do que tu faz mostra qual é o Senhor que tu está servindo. Então não se iluda. Eu falei que não ia ser fácil, eu tô só no primeiro, tô falando, né? Falta de integridade e compromisso financeiro. Se você não tem compromisso com aquilo que você se propõe a fazer, qual é o Senhor que tu está servindo? Não se iluda, meu amado, não se iluda. Na hora do juízo final, Deus vai dizer assim: afasta-se de mim, eu não te reconheço. Não finja, porque Deus não finge. Não finja de ser cristão, porque Satanás não finge de ser Satanás. Ele é. E aí você está fazendo o que da sua vida? Oh, meu Senhor. Vamos falar das mentiras, da falta de verdade, da fofoca. Meu Deus, a fofoca é depois. Vamos falar só da mentira e da falta de verdade. A mentira, seja para evitar responsabilidade ou para ganhar benefício, ela é sempre mentira. A mentira é sempre mentira. É incompatível com a nova vida em Cristo você mentir. Nós mentirmos é incompatível. Um cristão que mente sobre a sua renda, olha só, daí agora eu trouxe um exemplo aqui diferente, porque a mentira não é só eu mentir para as pessoas, mas, por exemplo, se eu tô lá na minha empresa e eu vou mentir para ganhar benefício com relação aos impostos, eu tô mentindo. Isso era algo que me trazia, eu nem sabia que eu estava fazendo, né? Na verdade, né, às vezes a gente tenta assim, não, vou colocar, ou quando você registra o teu imóvel com valor mais baixo para você não pagar o imposto devido correto, você está mentindo. É algo que é diferente das mentiras do dia a dia, mas eu trouxe aqui porque era algo que para mim não era ilícito. E a gente pensa, mas o governo já rouba tanto da gente.
Gente, a gente tem a Bíblia, a palavra do Senhor diz que a gente tem que honrar sempre tudo, mesmo que aquele governo não seja quem eu não votei nele, mas eu tenho que honrar a autoridade. Temos que ser cristão íntegro. Íntegro é por inteiro. E às vezes a gente precisa entender que as bênçãos não estão chegando. Ou, por exemplo, você entrou com uma ação judicial. Aí o advogado, você tem dinheiro para pagar as custas? Você diz, eu não tenho, porque a gente nunca tem, né? Não tem. Então vamos fazer uma declaração de hipossuficiência. Sabe o que é isso? É declarar no mundo material que você não tem dinheiro. Tu vai dar essa legalidade para Satanás? Pelo amor de Deus, não dê. Eu já fiz isso. Peça perdão. Pai querido, o Senhor me disse que tudo eu poderia no seu nome, Pai, porque o Senhor é, né, dono da prata, do ouro, e aqui eu estou dizendo que eu não posso, estou dando legalidade para Satanás, dizendo que eu sou hipossuficiente, estou escrevendo e assinando. Estou trazendo outros exemplos para vocês, para que a gente possa entender do que eu estou falando, né? Às vezes a gente acha, não, mas eu não faço. Vamos avaliar se a gente não faz? Peça perdão de que o Senhor, eu não sabia. Eu fiz isso, Senhor, eu não sabia, mas eu nunca mais na minha vida vou assinar uma declaração de hipossuficiência, porque eu não sou hipossuficiente. Hipo quer dizer não tenho condição de pagar. Eu tenho. Porque eu sou herdeira do nosso Senhor, que é dono da prata, do ouro. Tudo a gente tem que avaliar, mas não faça aquilo que não é. Se você de verdade tem condições de pagar, pague. Se você não tem, e aí temos sim pessoas que não têm condições, aí sim. O que eu estou dizendo aqui é não minta, não falte com a verdade. Às vezes a gente tem condições de pagar. Vai doer no nosso bolso, eu tenho que abrir mão de algumas coisas, mas eu tenho condições de pagar. Aquele que é hipossuficiente é o que de verdade não tem, e por isso que a lei tem essa lacuna, para aquele que, coitado, realmente ele não tem. Já está difícil de comer, como é que eu vou tirar o dinheiro da comida da minha família para isso? Mas eu estou falando nas situações de quando a gente tem, tá? Então, para que a gente fique claro. Então, a Bíblia nos exorta, né? Lá em Efésios 4:25, que a gente vai chegar ainda nessa leitura. Por isso, deixem a mentira e fale a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Então, aqui está falando, né? Sobre mentiras e faltas de verdade. Outras tantas eu poderia falar, mas eu resolvi falar disso porque de verdade, para mim, foi algo que me impactou, porque eu não achava que eu estava pecando, que eu estava indo de encontro com a palavra de Deus. Eu achei que eu estava tudo bem. E não tá. Tô dando legalidade para outra, tô dizendo, nossa, tô mentindo sobre aquilo que eu tenho, não posso fazer isso. Intrigas e fofocas, o que mais a gente vê dentro dos ciclos de amizade, né? Dos ciclos das escolas, do ciclo, né, entre os amigos, no meu trabalho, nas igrejas. Então, gente, Deus odeia. Provérbios 6:19 diz assim, o semeador da discórdia. Lá em Provérbios 6 diz assim, que Deus odeia 6 coisas e a 7 ele abomina. E a 7ª é o semeador de discórdia entre os irmãos, é abominável ao Senhor, ele abomina aquele que mente, que faz intriga. Então, como é que pode, né, a pessoa que diz que é cristão ser aquele que faz a fofoca? Qual é o Senhor que você está servindo? Nós não temos, a casa nunca vai estar vazia. Que Senhor, ou a gente é fonte de água doce ou de água salgada, ou a gente serve ao Senhor da luz ou ao Senhor das trevas. Quando você faz fofoca e intriga, não é o Senhor Deus que você está servindo, é abominável. Deus fala, o semeador de discórdia entre os irmãos é abominável, está lá em Provérbios 6:19. Então não se iluda, quando você é um mentiroso, é um fofoqueiro, que você está servindo a Deus, mesmo que você esteja dentro da igreja. Você não está servindo a Deus. Criar divisões, espalhar fofocas ou intrigas entre os irmãos na igreja é um comportamento que vai contra o amor de Deus, do cristão. Então não façam, amados, não façam. Quando você vê que tem uma fofoca, que ela pare em ti, não pode, e ainda aconselhe se for possível. Aconselhe se for possível, né? Não faça. A fofoca para em mim, não vai à frente. Eu acho muito feio, acho feio isso. Na verdade, a minha mãe, ela era, desde que a gente, né, desde pequeno, minha mãe ela era manicure para ajudar em casa. E ela sempre nos ensinou desde pequeno, porque manicure escuta muita conversa. E desde pequeno a gente foi ensinado a não falar sobre aquilo que a gente ouvia.
Então, para mim, foi um princípio de vida lá da minha mãe, que agora que está entendendo a palavra do Senhor. Mas era um princípio de gente que já sabia que a fofoca não levava a nada. Então, a gente, como criança, estava em volta daquelas pessoas, a gente não podia falar sobre aquilo. E a mãe ensinou desde pequeno. Então, para mim já é, antes de conhecer a palavra do meu Senhor, já era um costume, já é um costume. A fofoca não passa por mim e fica aqui mesmo. Então, a gente tem que cuidar com isso. Desonestidade nos negócios, por exemplo. Ser desonesto nas transações comerciais, ganhando clientes ou parceiros, não reflete a justiça de Deus. Alguém que promete entregar um produto, um serviço e não cumpre com o que foi combinado, ou que lucra de forma desonesta, não está vivendo dentro da palavra do Senhor, né? Provérbios 11:1 diz: a balança enganosa é abominável ao Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Então, por isso que eu estou trazendo essas coisas, porque a gente fala, meu Deus, estou 10 anos na igreja, minha vida não muda, porque você não tirou os velhos costumes daquilo que está distanciando você do nosso Senhor. Você finge ser um cristão, mas Satanás não finge ser Satanás. Você não está servindo a Deus. Então a gente precisa entender que a vocação e chamado, ele é íntegro. Íntegro nós precisamos caminhar no caminho do nosso Senhor de forma íntegra. E eu precisava falar dessa forma bem didática para a gente poder entender. Que às vezes a nossa bênção não está chegando porque a gente está sendo filho desobediente. E Deus não vai te dar. A balança da justiça do nosso Senhor, ela é justa. Não tem sentido ela dar para aquele que está fazendo errado as coisas boas. Não vai ganhar. Vamos falar sobre infidelidade nos relacionamentos. A infidelidade conjugal ou emocional, uma grave transgressão contra Deus e contra o cônjuge. A família é o bem mais precioso que Deus quer, que Deus preserva, né? Então a gente tem que cuidar. Então, um cristão que mantém relacionamentos essas conjugais, seja presencialmente ou até por meio de mensagens, né? O pecado, já quando a gente pensa, a gente já peca, né? Então, porque quando a gente pensa, a gente já move, né, coisas para acontecer. Então, tudo aquilo que a gente pensa, a gente pode realizar, não é assim para as coisas boas. A gente pensar, vou me mover para isso. Quando você começa a pensar, né, na infidelidade, ela vai acontecer. E quando você, né, às vezes só no meio de mensagens ou redes sociais, já é infidelidade. Deus valoriza a fidelidade. O casamento deve ser honrado por todos. Lá em Hebreus 13:4 diz: o casamento deve ser honrado por todos e o leito conjugal conservado puro. É só ali que é puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Sempre a gente vai pagar. Pode estar fechado em 4 paredes e você achar que ninguém está vendo. Deus vê tudo. Né? Eu não sei como é que pode as pessoas pensarem, né? Então, às vezes acontece, a gente conta histórias bizarras até de pessoas que são cristãs e dentro da igreja acontecem coisas estranhas e, meu Deus, quem que eles estão achando que vão enganar? Quem que vai ser enganado? Quem está sendo enganado? É tu mesmo. Porque esse Deus, ele é onipresente, onipotente, ele é onipresente, estou presente em todos os lugares, filho. Então não faça coisas que me envergonhem, porque eu vou te pegar. Esse pai sempre vai te pegar. Então nós temos que ter, né, cuidado com isso. Sobre os vícios e condutas ocultas, às vezes é aquele cristão santinho, meu Deus, tu olha assim, é uma pessoa que tem um comportamento que de verdade todo mundo diz, meu Deus, que homem, que mulher de Deus ali. Mas às vezes a gente não sabe o que acontece lá, né? No íntimo, no culto, em 4 paredes, no celular, por exemplo, manter práticas pecaminosas em segredo, como vício em pornografia. Vocês sabiam que 83% do tráfego na internet está ligado com pornografia? Fiquei aterrorizada com essa informação. Eu disse, meu Deus, não é possível. Mas está na internet essa informação. Se eu não faço, tem gente, se eu não faço nenhuma vez no meu dia, tem gente que faz o tempo todo no seu dia. Porque a estatística são números. Então, já imaginaram, tem muita gente que está viciada em pornografia, drogas, álcool e outras dependências que impedem o cristão de andar na santidade. Isso tudo vai te distanciar do nosso Senhor Deus. Qual é o Senhor que você está servindo? Eu vou falar de novo. Qual é o Senhor que estamos servindo?
Amados, alguém que publicamente parece ter uma vida reta, mas em segredo alimenta comportamentos que não glorifiquem a Deus, esse não está servindo ao nosso Senhor Deus. Lá no 1 Coríntios 10:31 diz assim: portanto, quer comam, quer bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Qual é o Senhor que você está servindo? A falta de misericórdia e perdão também. Um coração endurecido que recusa perdoar também desonra o Senhor. Alguém que guarda rancor contra o outro irmão, cultivando amargura, em vez de buscar a reconciliação, esse também não serve a Deus, serve ao outro Senhor. Lá em Mateus 6,15 diz assim: se vocês não perdoarem uns aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Pai Nosso fala isso, né? Oração do Pai Nosso. Me perdoa, Senhor, como eu tenho perdoado aqueles que me ofenderam. Você fala isso na oração e você não faz. Amados, é sobre isso que nós estamos. Oi, Aninha, que alegria ter você aqui. É sobre isso que a gente está falando, sobre a vocação, sobre a vocação. Outra coisa, vida espiritual fria e superficial, frequentar cultos, participar de atividades religiosas, mas sem relacionamento genuíno com Deus, demonstra que a tua fé é superficial. Estás brincando de ser cristão, só isso. Alguém que está sempre presente na igreja, mas ele nunca ora, não estuda a palavra, não busca intimidade com o nosso Senhor no dia a dia, ele é um fake, um cristão fake. Ele só vem bater o ponto, né? Aquele que só vem fazer um cheque. Entrei, né? Na igreja, já cumpri aquilo que eu tinha que fazer. Não é isso. Ser cristão é levar a igreja com você quando você não estiver dentro do prédio da igreja. Esse é o ser cristão. Mateus 15:8 diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus sabe tudo, até aqueles teus desejos mais íntimos. Deus sabe tudo. Quem que você está querendo enganar? Estamos falando de vocação e chamado. Estamos lendo Provérbios não, Efésios 4. Andar de modo digno, amados, é refletir a nova vida que temos em Cristo, em todas as áreas do nosso viver. Deus nos chamou para sermos sal e luz no mundo, vivendo de forma que glorifique seu nome. Paulo confronta essa separação entre fé e prática, então não adianta a gente falar muito e não fazer nada. Teólogos que conhecem a palavra de Deus, mas não vivem nada, não servem, não transbordam, não ajudam, não vivem a palavra de Deus, não serve de nada. Para que está fazendo isso? Está enganando a quem? Pessoas sabem a palavra de Deus de cabo a rabo, mas não praticam um ato, não vivem, são teólogos, são frios, são mornos. E lá em Apocalipse 3:20 Deus fala que Deus irá vomitar os mornos. Não seja este. Amados, o cristianismo exige que a fé se reflita na prática diária. Na prática diária, tanto em nossas palavras quanto nas nossas ações, muito mais nas nossas ações, porque as palavras a gente pode mentir ainda, pode falar mentindo, né? Não estamos aqui refletindo, né, em prática. Temos que ser cristão por aquilo que a gente faz e que a gente é. O cristianismo é um caminho, né? No livro de Atos, os seguidores de Cristo eram conhecidos como o caminho. Isso destaca que ser cristão é um estilo de vida. Foi o que eu falei lá no início. Ser cristão é um estilo de vida. É um estilo de vida. Jesus não veio colocar uma placa numa igreja, num prédio. Ele veio dizer como devemos andar como pequeno Cristo. Cristão é pequeno Cristo. Nós temos que sempre ser grato pela graça recebida. Primeiro a gente foi recebido, fomos salvos pela graça. E agora a gente precisa ter obediência, né? Sinceridade em nossas ações também. A maior vocação da vida... Paulo exalta a vocação cristã como maior dignidade, né? Como o maior bem que a gente recebeu. Então a gente recebeu pela graça a salvação e agora pela obediência e por sermos gratos, por sermos salvos, a gente tem que andar no caminho reto do nosso Senhor de forma certa. Agora eu vou perguntar para vocês, será que a gente está vivendo de forma digna? Desses exemplos que eu dei aí, será que alguma coisa ficou pensando, nossa, eu não sabia disso? Gente, não tem problema não saber, o problema é saber e não fazer. Entendeu? Muitas das coisas, eu fiquei, uau, mas meu Deus, peça perdão, Senhor, se reconcilie com quem você precisa se reconciliar, peça perdão, não faça mais e vamos adiante. É assim que é. Ser santo, gente, andar em santidade, é todos os dias reconhecermos aquilo que está nos levando distante do nosso Senhor, pedir perdão e fazer o certo e seguir em frente. É só isso. Não é difícil. Mas a gente tem que fazer todos os dias, é um caminho, tá dizendo aqui. Vamos lá no 2.
Rapidinho para meu Jesus. 2. E com todo, olha só, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, Paulo estava dizendo que andeis de modo digno à vocação. Então a gente já falou o que é andar de modo digno à vocação que fosse chamado. Com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. No versículo 2, Paulo apresenta 4 atitudes fundamentais que devem moldar nossa conduta. Humildade, a humildade precede a honra. Não tem que uma pessoa ser honrado se ele não for humilde. Então a humildade é a base de toda a vida cristã autêntica. Quem não tem humildade não é cristão. Não tem como ser cristão se não tem humildade. Então a humildade é a base de toda a vida autêntica cristã. É reconhecer que somos diante de Deus pecadores salvos pela graça, totalmente dependentes dele. Só consegue reconhecer isso quem é humilde. Falso humilde, Deus não enxerga, sente o cheiro do teu coração. Não adianta tu ficar com o teu joelho todo empelotado de calo, se o cheiro do teu coração não é bom. Deus vai sentir o cheiro do teu coração. Não adianta ter calo no joelho e não ter cheiro bom no coração. É sobre isso. Então a humildade, né, ali ó, em Filipenses 2:3 diz, considere os outros superiores a si mesmo. A humildade nos leva a tratar os outros com respeito, colocando-os acima de nós mesmos. A gente tem que entender isso. Não quer dizer que eu vou deixar de fazer minhas coisas e fazer pelos outros. Não, a gente precisa entender, né, que o ser humilde não é ser arrogante, não é ser orgulhoso, é ao contrário disso. Arrogância e orgulho não tem lugar na vida de quem se compromete com a profundidade da graça que recebeu. Quando a gente começa a se munir com a palavra do nosso Senhor, as coisas vão ficando mais claras. Todos os dias elas estão mais claras. Quando você começa a ler a palavra do nosso Senhor, tu vai começando, é como se eu tivesse assim, ó, antes de conhecer a palavra do Senhor, é como se eu tivesse um copo de café. Ele é escuro, né? O café é escuro, mas se eu começo a colocar água nesse copo de café, que é a palavra de Deus, vai tirando o café, vai ficando água. Vai chegar um dia, né? Vou colocando água limpa no café, vai chegar um dia que ele vai estar cristalino, cheio da palavra do meu Senhor. Então a gente vai começando a substituir o que era ruim pelo que é bom. Isso não é um botão, agora sou cristão, sou santo. Não, é todos os dias fazermos pequenas coisas para chegarmos nesse resultado. Mansidão. A mansidão não pode ser confundida com fraqueza. A mansidão é, na verdade, uma força sob controle. Ser manso não é ser tolo. Ser manso é ter força para arrebentar e ainda assim não fazer. Escolher não fazer. Ser manso diz muito sobre domínio próprio. Ter controle da nossa emoção. Refletir com paciência e calma. O reflexo de Cristo na gente. Ser manso é poder fazer e ainda escolher não fazer. Esse é ser manso. Jesus é o maior exemplo de mansidão. Ele próprio declarou, aprendam de mim porque sou manso e humilde de coração. Mateus 11:29 diz isso. A mansidão permite que a gente reflita a paz de Cristo, especialmente em momentos de conflito. Ser manso não é ser tolo. Tu tens que ser manso de coração, não é ser tolo, não deixa os outros fazer o que quiserem de ti, não é sobre isso. É você entender o que está acontecendo e decidir fazer pelo certo. Esse é ser manso. Longanimidade. O que é longanimidade? Longanimidade. Meu Deus, eu falei já 20 vezes e ainda erro. Longanimidade é a paciência. Mesma coisa. Mesma coisa. A paciência é longanimidade. É a paciência que resiste ao tempo, suportando as dificuldades e desafios sem se render ao desânimo ou à ira. É ser paciente e esperar o tempo de Deus, saber que a gente não tem, né, não pode a gente, vou querer pressionar Deus para que Ele faça no meu tempo. Não é isso, você tem que estar pronto. Então, longanimidade é paciência. Paciência, essa virtude nos dá força para entender as frustrações e também suportar as falhas dos outros. A paciência conosco, esperando as coisas de Deus, e também com os outros, esperando o tempo de amadurecimento dos outros. É o oposto da impulsividade e da intolerância, temos que entender. E o amor? O amor é o alicerce que sustenta todas as virtudes cristãs. Não é apenas um sentimento, mas é um compromisso ativo de cuidar, perdoar e buscar o bem do próximo. O amor, gente, é o alicerce de tudo na igreja. Suportar uns aos outros, diz em Efésios 5. Suportar uns aos outros. E juntando isso tudo, Paulo não apenas descreve as virtudes
que deve moldar o cristão, mas ele também diz como é que a gente deve aplicar. Viver em unidade, quando ele diz assim, ó, rogo-vos, pois eu, prisioneiro Senhor, que andeis de modo digno à vocação que fosse chamado, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. O que quer dizer suportando-vos uns aos outros? É viver em unidade, a unidade da igreja, né? Suportando-vos uns aos outros, é entender com amor, com mansidão, com paciência o tempo do outro, é não fazer fofoca dentro da igreja, é receber em amor, é entender o outro em amor. A igreja deve ser um lugar onde as pessoas vão confortar seu espírito, suas dores, mas também levar compaixão um ao outro. É sermos igreja, é a gente ser um apoio para aquele que não tem apoio na família na hora que precisa, é sermos direção, não é sermos aquele que vai receber a conversa do outro e depois vai fazer confusão. Então ele está mostrando que a igreja é uma unidade disso tudo. A igreja prédio, agora estou falando, né? Quando nos reunimos em igreja, precisamos juntar isso tudo, suportando-vos uns aos outros em amor. Que amor é esse? É aquele amor de Cristo. A nossa vida deve responder à nossa vocação, amados. A gente deve andar de forma digna, né, ser reflexo dessa graça que a gente recebeu. A gente já foi salvo, agora eu preciso, por gratidão, andar nesse caminho, refletindo, né, refletindo aquilo que Deus é, que Jesus veio aqui nos mostrar como deveria ser. Isso não é algo que devemos fazer para merecer a salvação a gente já recebeu, então a gente precisa fazer por gratidão. Você viu que lindo é essa mensagem? Será que a gente está fazendo tudo o que a gente precisa fazer? Qual é a atitude que a gente precisa deixar hoje para estar mais próximo do nosso Senhor? Para de verdade andar nessa vocação, nesse chamado. Cada área da nossa vida é uma oportunidade de refletir Cristo, desde nossos relacionamentos pessoais até o nosso testemunho público. Tudo deve glorificar a Deus. Vamos orar? 8h34 já, meu Jesus, vamos orar? Eu sabia que hoje ia ser assim, entra, sai gente, a palavra é uma palavra dura, porque temos que trazer à luz aquilo que está nas trevas para a gente corrigir, não é isso? Como que eu posso dizer que eu estou andando no caminho do meu Senhor e dizer que eu sou cristão se eu estou fazendo tudo errado, se eu não estou pegando emprestado e não estou pagando, se eu estou dizendo lá, né, estou dizendo que eu sou insuficiente, se eu estou fazendo fofoca, se eu estou adulterando, se eu tenho vícios, né, de álcool, de vícios de drogas, de pornografia, de masturbação, sabe Deus, né, no culto e no escondido. Como é que eu posso dizer que eu sou cristão como é que eu posso dizer que eu estou andando no caminho do meu Senhor se eu estou fazendo isso? Como que pode? Gente, não engane. Você pode enganar o outro, mas a Deus você não vai enganar. Lá no dia do juízo final ele vai dizer: afasta-se de mim porque eu não te reconheço. Viva uma vida que reflita com gratidão aquilo que Deus te deu. Vamos orar. Senhor querido, Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor. Somos gratos por Tua palavra que nos chamas a viver de maneira digna a vocação que o Senhor nos deu, Senhor, que recebemos. Ajuda-nos a manter com humildade, com mansidão, com paciência e amor, refletindo o Teu caráter em cada área da nossa vida, Pai querido. Que possamos honrar o Teu nome em tudo que fazemos, sendo um testemunho vivo da Tua graça e da Tua misericórdia. Fortalece-nos, Senhor, todos os dias, que a gente seja lavado pelo sangue do Cordeiro. Tira de nós, Senhor, aquilo que não está refletindo, Senhor, a Sua graça na nossa vida. Fortalece-nos pelo Teu Espírito e guia-nos a viver como filhos que vão glorificar ao Pai. Te pedimos isso, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amados. Sabendo disso, amanhã nós vamos continuar a leitura e vamos entender o que temos que fazer. Essa palavra é linda, né? Essa palavra liberta, né? Liberta. Sabeis a verdade, ela vos libertará. Amém, amados. Até amanhã, então. Espero vocês aqui para continuar a leitura de Efésios 4. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, a sua família. Que tudo que você tocar e for fazer hoje reflita o que de verdade Deus colocou dentro de você. Amém.